Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. A gente inicia a carta 4. Certo. Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias da minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito universal? Então, o cristianismo parece que realmente foi por uma conveniência, né? Parece que é Constantino, né? Ele estava vendo que estava perdendo, porque muita gente se convertendo ao cristianismo, aí ele resolveu aderir ao cristianismo, mas politicamente. Foi? Não é? Vladimir, abre o microfone, estiver falando com a gente. Fala, Lucy. Então, pelo que eu andei vendo, assim, o cristianismo foi, na verdade, uma jogada política, sabe? A criação do cristianismo por Constantino, que estava perdendo os cristãos, muita gente se convertendo ao cristianismo, e ele resolveu aderir e colocou as coisas que ele queria que colocasse, né? As coisas que pudesse ser fosse interessante manter como uma informação, né, sobre o que se chama cristianismo. Então, para mim, foi uma jogada política, pelo que eu entendi.
Ele começa a carta 4 dizendo que ele vai fazer. O que que ele vai fazer na carta 4? Bem no começo. Vou resumir, Resumir, é, vou resumir tudo o que aconteceu nas cartas um, 2 e 3. Então, ele só vai reforçar aqui o que ele já contou nas cartas um, 2 e 3, né? E ele diz na carta um, né, que o cristianismo, é que os discípulos, né, após a morte, passou-se um tempo, né, até que eles começassem a escrever. Aliás, algumas coisas foram escritas, né, após a sua morte. Então, conveniência é porque a religião judaica, né, a religião judaica, ela precisava ser. Os discípulos não tinham a missão de levar o evangelho, de levar a palavra, né, a mensagem que Cristo, que Jesus havia deixado. Como que eles iam fazer isso? Então, eles precisavam concatenar, juntar, fazer um casamento entre a história judeu e a história de Jesus. E por conta disso, é o que ele chama de conveniência. Houve a conveniência dos escritores deixarem o cristianismo, a proposta religiosa, de uma forma que agradassem a todos. Porque se eles dissessem a mensagem de Jesus, de verdade, o cristianismo não seria esse, né? Seria outro. Então, por isso que ele fala que é a conveniência. Agora, como aconteceu isso, há fatos aí, mais fatos, né, que a gente pode citar, né? Por exemplo, a igreja de Roma é uma igreja estatal que foi criada com base no cristianismo para poder dominar, né, as pessoas. E houve dominação, né? Até hoje a dominação está aí proposta, né? Então, Constantino queria ter o poder sobre os judeus, sobre os romanos, né? Isso foi feito adequadamente, né? E convenientemente para isso. Mas a história é longa, muito longa mesmo. é, Agora, ele deixa bem claro, né? Que tudo, todas as crenças, né? São contrárias à verdade espiritual da fonte do ser. Então, se a gente levar isso ao pé da letra, a religião, tá? A religião, o dogma cristão, a mensagem cristã, ela é uma farsa, é uma falácia. É isso que Cristo está dizendo. Agora, as pessoas, né, que fizeram isso, não, isso aí a gente sabe, né? Somos todos da mesma fonte do ser, como a formiga também é, né? Mas a mensagem humana, ela é corrupta mesmo. Porque a mensagem humana, ela parte do princípio de que quem fez quem passou a linguagem humana primeiro criou assim uma religião. Quem cria religião quer ser papa. Estou falando papa só para usar o termo do líder de determinada religião, né? E aí ele vai fazer de acordo com a conveniência dele, do poder que ele quer manter. Impulsos Quem, egóicos, né? quem lê algumas histórias dos papas ou da Igreja Católica e a revolução com a Igreja protestante é impressionante. Os caras era luta para conseguir exército, dinheiro para ir brigar com os outros, para manter o poder. E era impressionante como as pessoas naquela época, os reis, por exemplo, se ele sofresse uma ameaça de descomunhão, ele temia muito isso. Para eles, ainda o céu, o paraíso, era uma coisa muito presente depois da morte. Então, eles temiam muito. E os papas sabiam disso e exploravam isso. Né? Já eram de famílias ricas e que buscavam mais poder. Tinham filhos e etc. É do homem. Talvez os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, levaram o que eles tinham entendido da palavra de Jesus. Mas daí para frente, quando foi formada a primeira igreja, já não era mais, porque eles não podiam ir. Eles tinham visto, por exemplo, quando Jesus foi contra a doutrina judaica, ele morreu, ele foi crucificado. Né? Então, como é que eu ia combater? Como discípulo dele, ia combater a doutrina judaica, ia ser morto também, como muitos deles foram, né? Como os discípulos
os primeiros discípulos dele que pregavam foram mortos, apedrejados, crucificados e etc. Né? Então, era isso. Aí cria coisa para poder chamar a atenção das pessoas, né? E pôr uma roupa especial para se destacar, tem uma boa palavra, né? Fala bem, fala bom, acaba. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, para não criar religião. Porque a gente tem uma forte tendência a criar religião. Né? Ah, eu vou, sei lá, começa a fazer ritual para ler as cartas, começa a fazer coisas que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. A gente não pode esquecer que Cristo trouxe para a gente, a mensagem dele de Boa Nova era: transcenda você mesmo. Entende você, transcenda você mesmo, faz aflorar a tua alma e para você subir no desenvolvimento espiritual. É simples, a mensagem é simples, né? Conhece-te a ti mesmo. Outra coisa, outra coisa. A Bíblia tem relatos históricos importantíssimos e verdadeiros, tá? Relatos históricos verdadeiros, e a ciência está aí para provar isso também. O que Cristo está dizendo aqui, que ele dá um exemplo aqui, é que o problema são os dogmas cristãos, que foram, o dogma é um conceito que ele é a base, né, da teoria, do ensinamento de uma religião. Falar generalizado agora. Mas Cristo dá o exemplo aqui, ó. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito Universal? O derramamento de sangue, né? Cristo morreu pelos pecados da humanidade e ele derramou seu sangue. O sangue dele o sangue dele ele tem uma mística, né? Uma mística, um dogma de que o sangue dele lava todos os pecados e perdoa as pessoas e por aí vai. Então, Crença. problema da religião é o conceito dogmático, tá? Conceito dogmático. É contra isso que Cristo trouxe as cartas. Contra isso, não. É para nos livrar disso. Nos livrar disso. Né? Livrar os buscadores dessa crença que amarra a gente, né? E nos impede de estarmos em contato com a consciência universal. Então, a questão toda aqui é dogmática. As histórias bíblicas que aconteceram, né? Muitas histórias são verdadeiras mesmo, aconteceram, tá? Só para relembrar. E mais, nesses dois parágrafos seguintes, ele vai reforçar isso, né? O conceito dogmático, ele é um problema, ele é uma mentira, ele é uma falácia. Beleza? Deixa eu só fazer uma questão Sim, aqui. pode Luci, só falar. um minuto. É Uhum. assim, o que eu acho que é importante para cada um de nós? É o nosso desenvolvimento espiritual, certo? É a gente, nesta vida, poder transcender o nosso ego. Esse é o nosso propósito aqui na vida, segundo as cartas de Cristo. Por que é que eu vou me preocupar com qualquer outra informação, a não ser aquela que me leva ao objetivo que Cristo nos apresenta nas cartas? Eu acho também o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já ouvi falar algumas vezes, inclusive nesse grupo, que Jesus não escreveu as cartas, que é mais profundo. Jesus escreveu as cartas para que todo mundo alcançasse o conhecimento espiritual. Então, é de forma simples e objetiva que ele nos ensina a nos desenvolvermos espiritualmente. Ele fala através de parábolas algumas vezes para simplificar o entendimento, não para a gente ficar imaginando quem é o fulano, o que está por trás da palavra que Jesus disse. Pode ser que tenha gente que acredite nisso e eu acho que tudo bem, está tudo certo. Eu não acredito. Eu acredito que Cartas de Cristo é um manual para o nosso dia. Ele explica com simplicidade e vem mostrando alguns fatos. Ele explica para nós, por exemplo, na carta 4, ele vai mostrar principalmente a diferença entre o homem e a mulher.
por causa dos muçulmanos, o tratamento que os muçulmanos dão para a mulher. E ele mostra com clareza qual é a força de vontade de um e qual é a força de vontade da outra. Como é que se forma isso, e no fim, como isso deve se integrar num determinado momento, né? Ele vai mostrando com uma simplicidade tão, com um ensinamento tão simples, que é para todo mundo entender. Eu não preciso entender de religião, de conhecer a Bíblia com profundidade, ou saber que nada disso. Eu tenho que focar o meu ensinamento nas cartas, o meu aprendizado nas cartas. Se eu tenho dúvida, eu vou buscar nas cartas a minha dúvida. E ele ensina. Se você não entendeu, pare e medite. Eu venho aí e te explico. Peça minha ajuda, eu vou aí e te explico. Porque é isso, é com simplicidade. Por isso que eu acho, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem uma tendência muito grande de querer formar uma religião, de querer criar uma organização. Às vezes bem intencionado, ninguém está fazendo isso com má intenção, mas bem intencionado, para que mais gente faça aderência. Eu sou a favor de que se espalhe cartas de Cristo, assim, através de grupos, aqui onde se discute de igual para igual. A pessoa, eu tenho uma dúvida, eu sei, eu acho que eu sei resolver essa dúvida, e eu coloco o meu entendimento. O outro discorda do meu entendimento, coloca outro entendimento, e a gente, poxa, é verdade, tira o melhor aprendizado disso e vai crescendo juntos. E vai crescendo junto. E tanto é que a gente, quando termina de ler o texto 17, volta para a carta 1, que é exatamente para dar oportunidade para outras pessoas que não leram as cartas, que estão chegando agora, também comecem a entrar nessa iluminação com pessoas. Não tem nada a ver com querer formar. Olha, eu já participei de alguns eventos, de algumas situações, onde não tinha um dogma, não tinha uma doutrina, melhor, não tinha uma doutrina. Seguia-se lá um princípio para poder ter uma organização, mas quando começaram a organizar uma doutrina, degringolou, sabe? Eu assisti isso. E por quê? Porque tem pessoas que são egóicas. Eu já agora eu quero ser o califa no lugar do califa. Porque eu sei igual a ele, então eu posso, eu já mostrei, eu sei, aliás, mais do que ele. E aí a coisa começa a degringolar, porque é ego mesmo que começa a brigar com ego. Por isso que a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento nesse negócio e de entender que é grande, grande a necessidade de entender de si mesmo, perceber o nosso ego. Esse é o grande obstáculo que a gente tem para poder transcender, para poder crescer espiritualmente, né? E é inevitável que a gente faça comparações com a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem, é claro, né, se baseou. Mas Jesus mesmo fala, o Novo Testamento não retrata a realidade da minha vida. E mais, quando ele fala da Bíblia, ele fala, a gente fica seguindo preceitos e ensinamentos de 10 mil anos, 5 mil anos atrás, né, sei lá eu de quantos mil anos atrás, que talvez não se aplique mais nos dias de hoje. As coisas já mudaram um pouco, né? Ou muito. E que a gente está recebendo agora, que teve a sorte de receber um manual chamado Cartas de Cristo, para que a gente se desenvolva espiritualmente. E aí é de cada um mesmo, né? Eu procurei me desligar de tudo que eu tinha antes. Tudo que eu tinha antes eu procurei me desligar. Está me fazendo bem ler Cartas de Cristo, vai mudando a minha vida, me deixando uma vida mais leve, mais tranquila, né? Espero que para vocês também. Então, só por curiosidade também, né? Eu concordo com o Vladimir, a gente tem que se fixar nas cartas de Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Mas, assim, só para. Assim, ele não fala, Cristo não fala aqui nas cartas em nenhum momento é, é, a Bíblia é mentirosa. Ele fala assim, as interpretações errôneas, porque na verdade desses 4 evangelhos tinham muitos outros, foram escolhidos a dedo, né? E também deve ter sofrido alguma censura, deve ter sofrido alguma modificação justamente para se adequar à época, né? Ao comando daquela época. E, inclusive,
O Lucas, por exemplo, não conheceu Jesus. Ele escreveu o que Paulo falou. Mas isso aí é só para contextualizar, mas assim, na verdade, eu concordo. Isso não é importante, mas só por curiosidade. Não, eu entendo o que você fala, Lucio. O que eu quero dizer, por exemplo, é falar assim: você tinha o Velho Testamento, veio o Evangelho, e agora tem cartas de Cristo. Estou falando para o meu conhecimento, para o que eu, conforme eu estudo. Então, o que que eu procurei fazer? Como Jesus pede para a gente fazer, me tornar uma criança ao ler cartas de Cristo. Procurar esquecer todas as outras crenças que eu tinha, né, todas as experiências religiosas que eu tinha, e me basear nos ensinamentos que ele está trazendo agora. Se eu for fazer isso com fidelidade, com vontade de me desenvolver, eu não posso ter como base os ensinamentos que tem na Bíblia, ou que tem no Novo Testamento, não é verdade? Ou em outros ensinos. Tudo bem, eu posso participar. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem estudar, que não devem fazer, que não devem conhecer. Claro que deve, se acha que deve. Se acha que deve, vai. Não tem, não há nenhuma crítica aí. O que eu falo é o seguinte: eu vejo as cartas de Cristo como uma evolução. Como uma evolução. Eu participei, só por exemplo, eu participei de um grupo uma vez que era de interpretação da Bíblia. Eles pegavam um versículo e interpretavam, faziam coisas que a gente. Eu achava aquilo maravilhoso, porque era uma sabedoria que os caras iam. Mas e aí? E o povo que não tem acesso a essa sabedoria? Cartas de Cristo, se o cara for analfabeto e alguém lê para ele, ele vai entender. Se ele não lê, vai ler de novo, ele não vai entender, lê de novo, ele vai entender, vai meditar e vai acabar entendendo, porque é simples, né? Não tem um ensinamento que é só um cara que tem evolução espiritual, alta evolução espiritual, que consegue entender. Tem gente que confunde ainda, que faz confusão, e às vezes, muito bem, aqui o Rodrigues fala: vocês estão entendendo o que está falando aqui? Porque as pessoas estão levando para um lado que é, né? E aí não é isso, mas ele vem, sempre escolha o caminho mais fácil de interpretação, o mais simples. Não procure buscar com profundidade, porque a resposta que lhe dá nas cartas de Cristo não é profunda, é para você entender. E se é para você entender, não precisa ser muito profunda. Você se aprofunda se você quiser, com aquele entendimento que você teve, que é diferente, né? Eu vejo que o Valdemir está tentando explicar é que, assim como Jesus foi um marco na história da humanidade, as cartas também são, né? Mas, por exemplo, o Vladimir, ele já falou aqui no grupo que ele não passou por nenhum processo religioso, dogmático, né? Ele não foi catequizado. Então, ele tem a mente dele, no sentido religioso, a mente dele é desprendida. Não totalmente, mas de muitas coisas né? Eu vim de uma religião evangélica. Mas veja bem, quando Jesus, nós acabamos de passar pela carta 3 que nessas páginas finais, Cristo conta a experiência dele quando Jesus, né, lá antes da ceia, depois da ceia, no jardim do Getsemane, e aí foi para a crucificação. Então, assim, ele usou um relato bíblico que é real. Ele Usou um está. relato bíblico, ele usou o relato dele. A Bíblia pode ter dado um relato a respeito de ele fala isso. Quem melhor do Sim, que eu para contar a minha história? Aqui na carta 3 ele fala. mas Então, ele o fala. relato dele não é bíblico, pode ser um relato que em alguns pontos que se Não, coadune com a Bíblia. Vladimir, olha, ele usa Moisés, ele usa os profetas, ele usa os escribas, ele A usa figueira Israel, também, a ele usa parábola. muitos fatos que estão na Mas, Bíblia mas é também. Jesus. Eu É Jesus sei, que está cara, fazendo isso. eu sei disso. Eu só estou dizendo que o Espírito que escreveu as cartas, que inspirou as cartas a escrever as cartas, é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Isso não há negação disso, certo? E ele diz também assim: se você quiser ler os evangelhos, você vai ver que a visão sua vai ver que foi tudo, houve engano,
na escrita, nos relatos. É disso que se trata. Ele veio aqui, Isso a mesmo. proposta de Cristo é que a gente seja curado das crenças malditas, das crenças limitantes. Entendeu, Vladimir? Não tem nada a ver com se é bíblico, se é do Torá, se é de outro livro, não importa. As crenças são um problema. Não importa de onde ela veio, né? Agora, que ele usa um relato que na sua maioria está na Bíblia, porque foi a história de Jesus que ele está contando aqui, para alertar-nos da verdade que está por trás disso. Mas concordo com você que daqui para frente o relato bíblico agora é só histórico. O que está valendo agora é a nossa crença daqui para frente. Sim, sim. É só E outra histórico, porque na coisa, verdade nem os discípulos entenderam ele. Agora ele está vindo de novo, ele vem de novo para mostrar para a gente a verdade que naquela época não entenderam, para ver se a gente entende dessa vez, Fala e de né? ele vai Maomé, falar ele disso fala aí. de Buda, ele fala de Maomé, fala de Buda, fala Fala, dos hindus, fala de tantos, né? Mas fala. mas é Na, contra o dogma que eles deixaram, né? E não contra essas pessoas. Uhum. na próxima página, na 130, ele vai falar sobre isso, na passagem de Mateus 23:37, ele vai dizer, ó, que está registrado em um evangelho que eu chorei em desespero, vai chegar aqui daqui a pouquinho, que ao invés deles entenderem o que ele quis passar, os líderes preferiram matar, né? Levá-lo à morte. Então, isso que Ele só vocês está estão. usando o relato bíblico para corroborar a verdade, que a crença é o engano. A crença que deixaram é o engano, né? A verdade é a verdade da existência, que está E o, relatada aqui nas cartas. Isso aqui é a verdade. e o que não quiseram entender, ou não entenderam, né? Ou não deixaram nem que ele explicasse para que fosse bem entendido. É que naquela época era muito difícil, né? Assim, com conhecimento daquela época, muito difícil entender, porque nós aqui estamos estudando, mas, nossa, tem muita gente da minha família que não entende, não quer saber, acha uma doideira e não, não entende. Então, é algo Mas não muito fácil de entender, aí já né? é uma crença, né? Desde Cristo que veio essa crença, né? Que deturparam as coisas, aí a gente acreditava naquilo, né? Que ele morreu na cruz para nos salvar, né? Sim. Virou uma Olha o que crença. ele fala aqui, o que ele diz aqui na carta 3 na página 105. Estas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas, e estas não são a verdade. Inclusive as que não estão na Bíblia. Inclusive as que não estão na Bíblia e inclusive as que estão na Bíblia, influenciando de forma não muito Mas legal as ninguém, pessoas. mas ninguém aqui tá seguindo a Bíblia, não. Não, eu só percebi, não, isso eu sei. O que eu estou falando, o que eu estou sempre chamando a atenção é o seguinte: não precisa se preocupar com a Bíblia. Mas, Se Vladimir, preocupa com ó, o novo Vladimir, escute. ensinamento. Você não tem esse conhecimento, mas eu tenho. Eu também. Então, se Quando ele fala liberte E de dele. aí o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que Cristo está fazendo comigo é diferente do que está fazendo com você. Não. Eu O tenho que uma crença, escute, Não, então, mas crença, qual é o principal eu conselho que tinha uma Cristo crença dá? no sangue de Jesus, eu tinha essa crença, Então, cara. mas qual é o principal, o que Jesus pede para a gente fazer quando começa a ler as cartas? Então, Eles, mas ele falou olha, do cristianismo. Procure deixar as suas crenças e venha comigo para mim como uma criança. É um sempre. esforço mental que você tem que fazer, de mudar o seu esquema mental. Mas quando ele citou cristianismo, a gente tem que voltar a entender o que era o cristianismo. Não, ele Que é, volta para falar do cristianismo para meter o pau no cristianismo, ô mas ele Luci. citou aqui, entendeu? Ele Ele cita e fala, oh, citou. não, o cristianismo pegou um caminho errado. Você está seguindo o caminho Sim, de Cristo? Claro que está, Celina. Lê o que ele fala sobre o cristianismo.
É, E o Vladimir. problema não é Sim, de Jesus, porque o sim, cristianismo é de Vladimir. Cristo. O então, mas problema aqui são a gente das pessoas concorda. que colocaram dogmas no cristianismo. Nós Mas aqui a gente está concordamos com falando. você, Concordo, Vladimir. eu Perfeito. concordo. Agora o fato de Cristo relatar a Bíblia para nós que fomos desse berço é uma referência, porque nós acreditávamos nisso, Não, entendeu? eu Agora entendo não isso. mais. Eu entendo isso, Não tem Rodrigo. Eu problema entendo voltar isso. lá, não tem problema voltar. Não Não, tem eu entendo problema. isso. Eu entendo isso. O que Tem eu o seu quero dizer é o valor. seguinte: quando você fala, não, mas eu fui formado na religião, eu fui à Bíblia, tal, é isso, perfeito. Eu tive a sorte, como você mesmo falou, de não estar vinculado a nenhuma outra religião, não ter nenhum dogma formado na minha cabeça, estar mais aberto para entender. Você tem, só não sabe qual é ainda. Eu falei, mais aberto, estou mais aberto Tá certo, tá a me certo. entregar com mais força para esse novo ensinamento. Só isso. Se eu tivesse totalmente, eu já estava iluminado. E não é o Pronto, caso. pronto, perfeito. Não é o Tá. caso. Eu estou no caminho da minha iluminação. Estou buscando a minha iluminação. Porque de uma ou Então, outra forma alguém sempre tem uma crença, né? e isso é. E o que eu estou achando é o seguinte: quando eu entender perfeitamente o que é o meu ego, e eu conseguir controlar perfeitamente o meu ego, e falo, fique quieto, porque agora eu vou entrar em contato com o Pai, estou iluminado. Ainda não consigo fazer isso, né? Quando eu afastar meu ego e tiver esse contato direto com a consciência divina, beleza, beleza. Então, assim, eu não sou contra nenhuma religião, eu não sou contra absolutamente no Não, e se evangelho, não você sou for, contra a não tem Bíblia, não problema sou nenhum nada. também. Hã? Não entendi. Eu sou, E se for, não tem problema nenhum Não, também. mas eu não sou, não sou, não sou. eu sou. Eu entendo que a gente está no caminho do desenvolvimento. Todos nós estamos no caminho do desenvolvimento. Estamos, O próprio estamos. Jesus, que já tinha se iluminado, ele caía em tentação. Não tinha jeito, né? É. É o ego. Assim, ele fala, né, que essa semana teve uma discussão lá de morte do ego ou não morte do ego, né? E o Oswaldo colocou lá que a morte do ego e uma moça contestou não, a moça falou da morte, o Oswaldo falou que não tinha morte. Ele fala em morte do ego lá na Carta Nova, num treininho, e falou agora há pouco aqui, né? Que a gente, na Carta 3 que a gente, quando o nosso ego morrer e tal. Eu entendo que quando morrer, perder a força que o ego tem na gente. Eu acho que faz a gente acontecer, fazer as coisas que a gente faz. Então, aí a minha alma, a minha psique vai controlar a minha vida, é diferente. Mas é tudo uma questão da gente. Às vezes é que o jeito que eu falo, às vezes dá a impressão que eu sou pisa na Bíblia, esquece a Bíblia, joga. Não é isso. Não dá para você, por exemplo, É que o é o lugar que eu Rodrigues, não dá para você, de uma hora para outra, deixar essas crenças. O que você falou, agora eu já entendo Cartas de Cristo, o meu caminho é Cartas de Cristo, eu já consigo entender as explicações que Jesus traz nas Cartas de Cristo, sem que o dogma me perturbe, me atrapalhe. Eu já consegui me libertar de parte desses dogmas, dessa crença, e estou evoluindo espiritualmente na parte como Cartas de Cristo. Eu entendo isso, é assim mesmo que deve ser. As pessoas irem se libertando daquilo que prendia ela e ter mais liberdade com Cartas de Cristo. Porque ele coloca a gente de cara com o pai, né? Falou, é esse aqui, ó. Esse é o pai, tá aí. E Fala com também, ele. gente, ó, a Bíblia, antigamente, ela era copiada à mão. Existiam poucas Bíblias, não tinha máquina de Xerox. Então, quando eles faziam um exemplar, eles faziam à mão. E cada vez que você copia, tem aquele ditado: quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Você vai modificando as coisas, né? E as traduções, né, As também. traduções também. A gente discute, às vezes, tradução aqui nas Cartas de Cristo, né? Ah, mas será que não tem algum erro de tradução aqui, uma confusão na tradução? Sim. E hoje ainda tem a tecnologia a nosso favor. Naquela época que não tinha, era tudo escrito à mão. Poucos tinham a Bíblia, porque não tinha máquina de copiar, não. Roberto, Bom, as cartas originais foram escritas em inglês, né? Inglês uhum, britânico, né? uhum. Porque a canal era britânica, não era? Ou era Sim, brasileira? era. Pois é. Aí, existem esses textos originais ainda?
sabe dizer? Eu acho que sim. O Paulo Poli colocou outro dia lá no grupo, né, das Quartas de Cristo, tem o original lá. Pois É, é, mas eu, até a tradução desse inglês original para o português, alguma outra coisa pode então, Com mas Rodrigues, certeza. é perder. assim, não tem muita. Eu já li, às vezes tem um erro de tradução, e aí você te leva a um pensamento meio esquisito, às vezes, né? Mas a ideia das cartas de Cristo não muda, cara. A Não, essência delas não muda. não. Por isso que eu assim, por Isso isso já que está isso já tá claro para nós, né? Já está muito então, claro para isso, nós. Nosso então, grupo é isso aqui, mesmo. nós já Porque tem, sabemos que existe um problema no nosso ego chamado de crença. Esse é o é, primeiro problema que nós temos. Esse é o que nos impede de iluminarmos definitivamente ou instantaneamente. Então a gente sabe que tem que trabalhar isso, eliminar essas crenças isso. e Jesus já acabou. veio Isso está falar, tem que muito mudar o claro. seu, tem que mudar o É, seu esquema mental, aí não está tem muito jeito. claro. Senão você não chega lá, tem que mudar o esquema mental, tirar algumas crenças que você tem na cabeça. E é verdade. Eu vou Agora, dizer para quando, você, ó, quando eu acompanho, escute, algumas vezes lá no início das cartas, quando eu entrei nesse grupo, você acredita que eu ia orar, eu dobrava o joelho, eu ia meditar e eu ficava procurando a consciência divina fora de mim. Eu ficava olhando para fora, meditando para fora, para E o você que ver fazendo, como, pai? para você ver como as crenças, elas são fortes, né? Entendeu? Eu não sei como é que você lidou com isso, se é como que aconteceu com você, mas comigo foi assim. Hoje isso acabou. Hoje eu sei onde eu vou. Hoje eu sei para onde eu quero ir, para onde eu tenho que meditar, né? E eu sei que a consciência não está fora, ela está fora, dentro e através, né? Então, isso, eu estou falando disso, esses conceitos cristãos, crenças, né, limitantes, é que nos impactam e sim, nos sem dúvida, limitam a avançar. E sem é, e dúvida. é exatamente isso que Cristo quer nos ajudar, a nos livrar disso. E aí volta lá no começo que eu falei, Rodrigues. Cartas de Cristo é simples, Sim. é simples. Ele vem ensinar com simplicidade para alcançar todo mundo. É claro que essa natureza que a gente tem de aprofundar um pouco mais, às vezes é bom, às vezes atrapalha. Você deixa o ensinamento, está aqui, você já tem o ensinamento, você vai buscar alguma coisa a mais do que aquele ensinamento. Aqui já está aqui, já falou, você entendeu. Então, mas eu acho que isso se relaciona com aquele, quando uma vez. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Essa foi a minha primeira fala lá, né? Acreditar que Cartas de Cristo é uma mensagem simples para todo mundo. Exige que você medite. Exige que você medite para ela Com ficar. certeza, a carta é simples. É, A dificuldade está na jornada. A isso. jornada, Boa, ele diz, a boa, boa, jornada vai ser boa, pesada. Ele fala isso nas boa, cartas boa, várias vezes. boa. O caminho é reto e estreito. Pesado o caminho. É isso, é isso. Você tem que entender e Mas seguir o ele diz: caminho. não desista, não desista, porque eu vou te ajudar. É isso mesmo. É isso. Como Pessoal, você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos, desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nessas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Então aqui Cristo, Jesus não tem mais sentido para a gente aqui. Cristo, né? Naquela época, Jesus era uma figura importante. Agora já é o Cristo. É que a isso? gente, que a gente reconhece como Jesus, né? Mas você tem razão. Uhum. A consciência crística é o que interessa para nós agora.
Tá. né? Certo? Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nessas cartas. Conheça-a e aceite-a. Ó, interessante isso aí, né? Ele está dizendo Ó, que as cartas é uma materialização da verdade da existência. Tanto isso. quanto foi Jesus. Como Sim, pessoa sim, na Tanto quanto Palestina. interessante. Jesus também foi. Entenderam? Isso, Sim. isso, isso, isso. Então, Então a Igual gente o que ele esquece de fala aqui, Jesus ó, e no se final pega, do. pega nas cartas, né? É, e A como é que, o matéria que para nós. ele, e como é que ele encerra o parágrafo? Conheça e E aceite-a. aceite-a. é, Ponto final. Pessoal, Isso. estou saindo. Bom fim de semana para todos aí, que o Pai Mãe Vida esteja com vocês durante toda a semana e vamos que vamos. Obrigado Tchau, por tchau. todos aí. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Tchau, tchau. até Tchau. até segunda. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem ao mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas, para protegê-las quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, em vez disto, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhe ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela religião, naquela região. É verdade, né? Eles ainda até hoje eles vivem tá lá, né, vivem em pé de guerra, eles ignoram as verdades da existência. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições, É, uma cabeça por um olho, pode falar, Celina. Ah, não, é só fazer uma colocação acerca da simplicidade observada nas cartas que ele trouxe. A simplicidade, ela é, ela é algo a se pensar, porque são conceitos aparentemente simples, mas que devem realmente ter um processo de meditar profundamente sobre alguns conceitos que, para alcançar o nível, a profundidade de cada afirmação que ele faz nas cartas, né? Então, por exemplo, quando ele fala das leis, e ele fala também da unidade, que estamos todos conectados uns aos outros, que aquilo que nós fazemos, ela é emanada continuamente para o todo. Dessa forma, cada vez que a gente alcança um nível de consciência,
ela vai se expandindo para toda a humanidade, para aqueles mais sensíveis e que são receptivos a esse entendimento do funcionamento da realidade de uma forma mais profunda. Da mesma maneira, se nós entendêssemos, não apenas intelectualmente, se nós conseguíssemos nos apropriar desse fato de que ele nos compõe por dentro e por fora, está em nós, se nós pudéssemos ter a capacidade de compreender numa profundidade maior esses conceitos, nós somos um com ele. Nós temos a capacidade, a possibilidade de sermos, de realizarmos tudo aquilo que ele fala. Então, assim, a gente meditar sobre onde cada um de nós estamos na compreensão mais profunda, porque são profundidades de compreensão que vão fazer com que você realmente passe aquela energia que te envolve por dentro e por fora e que te sustenta a cada momento, como diz a, a resposta de Cristo para a mãe dele lá na carta 2, em que se Deus, Jeová, retirasse sua respiração, toda a carne deitaria abaixo. Então, é só para lembrar que, como ainda as cartas são enganosamente simples, no sentido de que esses conceitos são a base, a verdade de toda a existência. O outro ponto é que o fato de a gente ainda se manter num determinado padrão de pensamento, num esquema mental limitante, em questões emocionais mal resolvidas, é perceber que a gente tem uma certa dificuldade de realizar e de se apropriar daquilo que está à nossa frente, ao nosso redor. A gente não tem ainda consciência suficientemente aprofundada para nos apropriarmos daquilo que ele chama de milagres, daquilo que a gente chama de milagres, mas que está ao alcance de todos. A gente ainda é só lembrar que é enganosamente simples, porque existem camadas de consciência a serem atingidas a partir de um processo de purificação intenso. Então, não vou me. É isso, é apenas que a gente veja cada um de vocês e eu me vejo assim, a capacidade que eu tenho, eu percebo que o nível de consciência ainda, para mim, não é adequado para eu ficar me dispondo a imaginar a possibilidade de fazer milagres. Existem outras coisas que tenho que considerar no meu caso. Mas, assim, é falar assim, é simples. Não é uma coisa simples a leitura em si. Pode ser, mas dado o fato de que estamos aqui numa caminhada para compreendermos a nós mesmos e a nossa divindade mais profundamente, a coisa não se resume a uma leitura, se resume a pegar cada um dos conceitos que ele pôs e assim a gente realmente nos determos nisso. Então, se você ainda possui sentimentos de inveja, de ódio, de raiva, isso são aquelas ataduras que vão criar correntes e manter você
num determinado processo da caminhada. E aí que é aquela questão de nós estarmos continuamente percebendo e tratando, e observar o quanto a sua jornada nesse momento ela está suave ou não, leve ou não. Porque cada vez que a gente consegue perceber e trabalhar, seja através do perdão, que é aquilo que está na penúltima página dessa carta 4 aqui, o santo perdão e a santa reconciliação. Então, assim, a gente é enganosamente simples, mas se a gente não consegue perceber e entender, se conectar na compreensão mais profunda dessa questão do que significa unidade, esse conceito, unidade, ela não aceita divisão. Não aceita divisão. Existem pensamentos da natureza, como foi colocado há pouco, em conversas entre o Rodrigues e o Vladimir, a unidade que é descrita no livro, ela não permite, não há, a unidade não tem divisão. Entendam isso. A unidade na qual estamos todos inseridos não tem divisão. Então, não existem motivos para fazer determinadas colocações, porque ela não tem divisão. Tudo é divino. Desculpa. Queria Não, só colocar uma foi coisa aí. legal. Quando eu falei de simplicidade, eu quis dizer que a proposta de Cristo é simples. Simples no sentido de que esse enredo todo que a gente vive, né, e o propósito primário, né, que é expressar a consciência universal, né, isso é simples. Mas por que que a Celina falou tudo isso? Porque isso são crenças que ela tem. E aí nós vamos bater de frente com um problema, que é crença. Para mim, o contexto da carta é muito simples. Agora, a jornada, ela é super complexa. A jornada é super complexa. Agora, eu lembro aqui que a gente leu, ou é na carta 8 no final, não lembro agora, que Cristo diz assim, que no final de tudo, lá no final de tudo, estarão coadunados, estarão juntos no mesmo propósito. Mas estarão juntos quem? Judeu, cristão, o hindu. Ou seja, Todo a, mundo. a forma que eles acreditam, que eles entendem o Criador, não importa. Mas que eles tenham a mesma unidade, mesmo propósito da consciência universal. Então, eu entendo, Celina, que a palavra unidade não requer discordância, concordo com você, não cabe nisso, né? Mas eu vejo que Cristo não está aqui buscando soldadinhos de chumbo, não está buscando assim uma coisa quadrada, né? Não. Até porque nós estamos aqui para experimentarmos a criação, tudo que nos envolve, né? E é nesses erros, nesses tropeços, que ele diz que a gente vai evoluir, entendeu? Mas quando eu disse simplicidade, eu quis dizer porque a simplicidade, ela está fora, ela está acessível a partir do momento que nós eliminemos as crenças. As crenças nos dificultam enxergar isso. Mas Cristo diz assim, Eu ó, não, olha, eu queria poder mostrar para vocês, né, onde vocês estão.
Em que ponto vocês estão na consciência universal? Eu queria mostrar, mas eu não consigo, por quê? Porque as suas crenças atrapalham. Então, é simples, mas a jornada é complexa, muito complexa. Eu não me referia à sua questão da Não, eu digo simplicidade. porque foi o assunto que foi tratado com Eu, Vladimir, né? é, a colocação dele que deve ser melhor entendida, não Ah, a sua. entendi. De Fátima dormiu. Eu tô Fátima. encostada aqui. Tô encostada porque a costa estava com a posição que eu estava. Aí eu estiquei e fiquei de banda. E tá travada a Congelou, câmera dela, parece que né? está dormindo, né? Está congelado. Tô dormindo, não. Ah, a câmera Hein? estava congelada. Tô não, tô deitada agora. Olha Eu aí, me ó, tá deitei. congelada a sua imagem. Eu Tá estava travada. sentada porque, poxa, Por quase isso que eu não me nada. atrevo. Para Não. nós aqui, parece que você tá dormindo. Oi, oi. Não, não, eu tô acordadíssima. Só tô esticada. E, Porque se eu desligar daqui, o fio é curto, aí não dá para outra posição. Aí eu estou procurando posição para ouvir, ver vocês. Pronto. Estamos com 1h27, 26 de vídeo. Podemos parar aqui hoje? Quantos minutos deu o final da carta 3? Já tá Hum, contando com quantos eles minutos? ou sem eles? É desde que a gente começou. Pois é. A gente vai ter que tirar aqueles minutos lá. Dá para ir mais uns 20, não? A Ou você gente quer está acabar com com uma hora ele? e vinte de gravação. É, dá. Talvez dê, porque conta o começo, né? Que a gente acaba ficando no papo. A gente ficou no papo 10 minutos, 9 minutos, né? A gente pode seguir. Uhum. Pode seguir? Vamos, Luci. Tá. Não, olha, gente, Então, eu vou sair, tá? Até amanhã. até Boa amanhã. noite para Bom todos. Boa descanso. Até noite. amanhã. Obrigada. Aonde quer que Já, eles já, vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isto também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente? Se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência, se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizesse, encontraria o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. E hoje, quando há excedente, o que, que eles fazem? Eles queimam, né? Ao invés de dar para os necessitados, eles queimam para não mexer no preço, né? Para manter o preço. Quantas vezes a gente vê, eles queimaram tantas, jogam fora quando tem uma produção grande, é isso que eles fazem. Eles não doam, eles preferem queimar, jogar fora. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência
pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarreterá maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão sobrecarregando em resposta, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história, e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Interessante, né? Então, os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo, vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que sou a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reserva, ou, de novo, esforços pela humanidade terão sido em vão. Realmente, né, está havendo uma maior preocupação agora, porque as coisas estão acontecendo e eles estão percebendo que não é brincadeira, né, que está mesmo, que se falava atrás sobre o ambiente, né, a destruição do meio ambiente, agora está acontecendo. E agora está todo mundo mais preocupado. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora?
porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de suas inatas consciência rebelde. Isso não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais, e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser e que ensinaram às pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente